Olá pessoal, bem-vindos a mais um da Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar fundo no mundo da resistência à insulina e seus impactos na saúde. É impressionante como certas doenças, tipo colesterol alto, tabagismo, estão diminuindo, mas a diabetes, essa só cresce, uma verdadeira epidemia global, né? A diabesidade. Pois é. E o pior é que a raiz desse problema muitas vezes está na resistência à insulina, é uma condição que às vezes não dá nem sinal, sabe? Passa batido. E os impactos vão além da diabetes tipo 2, viu? A gente tá falando de riscos sérios para o coração, até para doenças como Parkinson e Alzheimer. Caramba, bem mais sério do que eu imaginava, mas e aí como a gente sabe se tem essa tal resistência à insulina? Quais os sinais? Ela pode se mostrar de várias maneiras, muitos sinais são bem sutis. Obesidade, pressão alta, alterações no colesterol, triglicérides, esses são alguns. Nas mulheres, a síndrome do ovário policístico também pode ser um alerta, assim como o fígado gorduroso, né? Acúmulo de gordura no fígado. Hum, entendi. Sinais que no dia a dia muita gente ignora, né? Acho que é só estresse e cansaço. Mas me diz, tem algum sinal mais visível, algo que a gente possa realmente notar? Tem sim. As etiquetas de pele, sabe? Aquelas que aparecem no pescoço, axilas. Nas mulheres, o crescimento de pelos no rosto também pode ter relação. E tem um sinal menos comum, mas bem característico, a acantose nigricans. São manchas escuras, meio aveludadas em áreas de dobra, tipo pescoço, axilas e virilha. A pele fica mais grossa e escura nessas regiões. Nossa, nunca tinha ouvido falar dessa cantose nígrica. É importante saber disso, né? Às vezes a gente vê esses sinais e nem imagina. Pois é. Muitas vezes esses sinais passam batido e as pessoas só procuram ajuda quando o problema já está avançado. Importante a gente ficar de olho nesses detalhes para poder agir logo, né? E o que causa essa resistência à insulina? Dá para evitar? Claro, noites mal dormidas, estresse direto e comer muito carboidrato são os vilões. E o problema é que eles agem juntos, sabe? O ciclo vicioso aumenta a produção de insulina e leva à resistência. É como se o corpo estivesse sempre em alerta, produzindo insulina sem parar, até que as células ignoram o sinal. Faz sentido. É como apertar o botão do elevador várias vezes, achando que ele vai vir mais rápido, mas só piora. E como esses três fatores contribuem para esse desequilíbrio. Vamos começar pela falta de sono. Quando a gente dorme mal, o corpo produz menos melatonina, o hormônio do sono e mais cortisol do estresse. Aí cortisol aumenta a resistência à insulina, criando um ciclo vicioso. Por isso que a gente fica cansado e irritado quando não dorme direito, né? E a melatonina, ela ajuda a regular esse processo. Sim, a melatonina pode ser uma aliada para quem tem dificuldade para dormir. Inclusive, aqui no Brasil liberaram a venda dela. Mas o ideal é a gente descobrir a causa da falta de sono e ter hábitos que ajudem a dormir bem, né? Tipo, ter uma rotina, evitar café e álcool antes de dormir, criar um ambiente legal para o sono. Nada de celular até tarde, né? E o estresse, como ele impacta a resistência à insulina. Quando a gente está estressado, o corpo libera adrenalina e cortisol, que aumentam a glicose no sangue. É a resposta natural do corpo para luta ou fuga, como se tivesse um perigo real. Entendi. É como se o corpo tivesse sempre em modo de sobrevivência, mesmo que o perigo seja uma conta para pagar ou trânsito. E o excesso de carboidrato, como ele entra nessa história. Os refinados, tipo açúcar, farinha branca, arroz branco, alimentos processados, eles são absorvidos rápido pelo corpo, sabe? Causando picos de glicose no sangue. Para controlar esses picos, o pâncreas precisa produzir mais insulina. Com o tempo, esse excesso de insulina leva à resistência e o corpo não usa a glicose direito. Aí começa o problema, né? É como encher um balde furado. Você coloca água sem parar, mas ela não fica lá dentro. E quais as consequências dessa resistência à insulina? Ela é um fator de risco para várias doenças e as complicações podem ser sérias, viu? Começando pela hipertensão. O excesso de insulina no sangue força o coração a trabalhar mais, aumentando a pressão. E o excesso de carboidrato piora tudo, né? Sim, lembra que o excesso de carboidratos refinados aumenta a produção de triglicerídeos. Isso contribui para a dislipidemia, que são alterações dos níveis de gordura no sangue, aumentando o risco de doenças cardiovasculares. É como uma bola de neve, né? E a desidratação. É um problema para quem tem resistência à insulina. A desidratação é um problema para qualquer um, mas para quem tem diabetes, os riscos são maiores. Se a pessoa tiver vômito, diarreia, febre, a desidratação pode causar complicações graves, como a cetoacidose diabética. É bem perigoso. Nossa, que sério. É importante a gente se hidratar, né? Principalmente em situações de risco. E a esteatose, tanto a hepática quanto a pancreática, também tem relação com a resistência à insulina, né? Sim. E essa relação é super importante. Esteatose é o acúmulo de gordura num órgão, né? Quando a gente fala de esteatose hepática, é o fígado gorduroso. E o que muitos não sabem é que todo paciente com esteatose hepática também tem esteatose pancreática, ou seja, gordura no pâncreas. Mas por que essa relação é tão importante? Qual o impacto da esteatose pancreática na produção de insulina? O pâncreas produz insulina, né? Quando ele está cheio de gordura, a função dele fica prejudicada, incluindo a produção do hormônio.
Tratar a esteatose pancreática pode melhorar a produção natural de insulina pelo corpo, ajudando a controlar a glicose. Interessante. Então, a saúde do pâncreas é fundamental para quem quer evitar a resistência à insulina e o diabetes tipo 2. E a gastroparesia, que é isso? A gastroparesia é um problema no funcionamento do estômago. Ela acontece quando o nervo vago, que controla os músculos do estômago, é danificado. É como se o estômago fosse uma batedeira que mistura os alimentos. Na gastroparesia, essa batedeira fica lenta ou até para de funcionar, causando vários sintomas. Que analogia interessante. Mas sim que é Mas quais são os sintomas da gastroparesia? Os mais comuns são sensação de estômago cheio, mesmo comendo pouco, náuseas, vômitos, refluxo, azia. Muitas vezes as pessoas tratam esses sintomas com omeprazol sem investigar a causa real. E por que a metformina, um remédio para diabetes, pode causar gastroparesia? A metformina, apesar de ser eficaz no controle da glicose, pode causar deficiência de vitamina B9, B12 e coenzima Q10. Essas vitaminas são importantes para o nervo vago e a falta delas pode causar neuropatia vagal, que por sua vez pode causar gastroparesia. Entendi. Ou seja, a metformina pode ter esse efeito colateral a longo prazo e os médicos precisam ficar atentos a isso, né? Com certeza. O acompanhamento médico regular é fundamental para monitorar os efeitos da metformina e garantir a reposição de nutrientes necessários. E a mitocôndria, essa usina de energia das células, qual o papel dela na resistência à insulina? A mitocôndria é uma organela fundamental para a produção de energia, o ATP, que o corpo usa para tudo. É como se fosse a casa de câmbio da célula, convertendo os nutrientes dos alimentos em energia. Quando a mitocôndria não funciona direito, a gente tem a disfunção mitocondrial que está relacionada ao diabetes. Interessante. Então a mitocôndria é como o motor do nosso corpo. E a disfunção mitocondrial seria como o motor falhando, né? Exatamente. E essa falha no motor pode acontecer por vários fatores, como estresse oxidativo, inflamação e exposição a substâncias tóxicas. E a atrazina, aquele herbicida usado na cana-de-açúcar e no milho, também pode prejudicar a mitocôndria, né? Sim, a atrazina é um exemplo de substância que pode causar disfunção mitocondrial, aumentando o risco de diabetes. Mais um motivo para a gente se preocupar com a qualidade dos alimentos, né? Buscar opções orgânicas. Agora, índice glicêmico e carga glicêmica. Confesso que sempre me confundo. Pode explicar a diferença? Claro. O índice glicêmico, IG, mede a velocidade com que um alimento aumenta o açúcar no sangue. É como um ranking da velocidade do aumento da glicose. Já a carga glicêmica, IgG, considera o IG e a quantidade de carboidrato numa porção do alimento. Então, CG é uma medida mais completa que leva em conta a quantidade de carboidrato que a gente come de verdade, né? Isso aí. Por exemplo, a batata inglesa tem IG alto, mas se você comer pouco, a CG não vai ser tão alta. Já a melancia, apesar de ter IG moderado, tem CG baixa, porque a quantidade de carboidrato por porção é pequena. Então, mesmo alimentos com IG alto podem ser consumidos com moderação se a gente ficar de olho na CG, certo? Exatamente. É importante analisar a CG dos alimentos para fazer escolhas mais saudáveis, mesmo para quem não tem diabetes. Tem tabelas de índice e carga glicêmica na internet, em livros de nutrição, que podem te ajudar. Legal, vou dar uma olhada. Agora me explica. Qual a diferença entre risco absoluto e risco relativo? Sempre vejo isso em pesquisas e fico confusa. Vou te dar um exemplo. Imagina duas portas. Atrás da porta A tem 10% de chance de você achar R$100. Atrás da porta B, 30% de chance de achar R$10. Qual você escolhe? Difícil decidir sem saber o valor total, né? Pois é. O risco relativo compara a chance de um evento acontecer em dois grupos. No exemplo, o risco relativo de ganhar dinheiro na porta B é 3 vezes maior que na A. Mas para a gente decidir, precisa saber o risco absoluto, ou seja, a chance real do evento acontecer em cada grupo. Acho que entendi. No exemplo das portas, o risco relativo diz que a chance de ganhar na porta B é 3 vezes maior. Mas o risco absoluto mostra que a gente pode ganhar mais na porta A, mesmo com menos chance. Perfeito. E a indústria farmacêutica usa muito o risco relativo nas propagandas para destacar os benefícios dos remédios. Mesmo quando o benefício real é pequeno, um remédio pode reduzir em 50% o risco de infarto, mas na prática essa redução pode ser só 1% no risco absoluto. É como usar números para impressionar, mas que no fundo não mudam tanta coisa. É importante a gente prestar atenção nisso. Com certeza. Precisamos analisar os dados com cuidado e não se deixar levar só pelos números. E falando em dados, é importante saber a diferença entre correlação e causalidade. Qual a diferença? Correlação significa que duas coisas acontecem juntas, mas não quer dizer que uma causa a outra. Causalidade é aí sim, uma coisa causa a outra. Me dá um exemplo. Em dias quentes, a venda de sorvete e o número de afogamentos aumentam. Tem uma correlação, mas não quer dizer que tomar sorvete causa afogamento. A causa é o calor, que leva mais gente a nadar. Faz sentido.
Correlação não é causalidade, e muitos estudos se baseiam em correlação, não em causalidade. Exatamente. É importante ter essa distinção em mente quando a gente analisa estudos para não tirar conclusões erradas. E o índice de massa corporal, a IMC, e a circunferência abdominal, como eles ajudam a gente a avaliar obesidade? O IMC é calculado dividindo o peso pela altura ao quadrado. Ele classifica as pessoas em categorias de peso: baixo peso, normal, sobrepeso, obesidade. Mas ele tem limites, porque não considera a composição corporal, ou seja, a proporção de músculo e gordura. E a circunferência abdominal? Qual a importância dela? Ela indica a obesidade visceral, ou seja, a gordura acumulada ao redor dos órgãos. Essa gordura é mais perigosa que a gordura subcutânea, que fica embaixo da pele. Então, mesmo quem tem IMC normal pode ter obesidade visceral se a circunferência abdominal for alta, né? Exatamente. Por isso é importante medir a circunferência abdominal, além de calcular o IMC, para ter uma avaliação mais completa da obesidade. E a cirurgia bariátrica? Ela pode ser uma opção para tratar diabetes tipo 2. Sim, em alguns casos. A perda de peso depois da cirurgia pode levar à remissão do diabetes, mas é importante lembrar que a cirurgia bariátrica tem riscos e benefícios que precisam ser bem avaliados pelo paciente e pelo médico. Quais os possíveis efeitos colaterais da cirurgia? Alguns comuns são deficiência de ferro e vitamina B12, além de problemas gastrointestinais. O acompanhamento médico depois da cirurgia é fundamental para monitorar o paciente e tratar qualquer problema. Falando em acompanhamento, qual a importância do teste de tolerância à glicose, TOTG? O TOTG mede a capacidade do corpo de processar a glicose depois de tomar um líquido com açúcar. Ele é importante para identificar a pré-diabetes e o diabetes no comecinho, antes dos sintomas. Como o teste é feito? A pessoa fica em jejum por 8 horas, aí tira uma amostra de sangue para medir a glicose, depois a pessoa toma um líquido com açúcar e novas amostras de sangue são coletadas em intervalos de tempo, geralmente 30, 60 e 120 minutos, para ver como a glicose se comporta. É como acompanhar a viagem da glicose pelo seu corpo. E como os resultados são interpretados? Os resultados são comparados com valores de referência para ver se a glicose está normal, se a pessoa tem pré-diabetes ou diabetes. O exame também ajuda a ver a resistência à insulina mesmo em quem tem glicose normal. Então o TOTG, junto com a medida da insulina, é uma ferramenta importante para prevenir o diabetes e suas complicações. E a dieta cetogênica, como ela pode ajudar no tratamento do diabetes tipo 2. A dieta cetogênica é rica em gorduras boas, moderada em proteínas e com poucos carboidratos. Restringindo os carboidratos, o corpo usa a gordura como energia, um processo chamado cetose. Mas gordura não faz mal. Essa é uma ideia antiga. A gordura, quando consumida de forma equilibrada e de boas fontes, tipo azeite de oliva, abacate, oleaginosas, peixes, é essencial para o corpo. O problema são as gorduras trans e o excesso de gordura saturada. E como a dieta cetogênica impacta a diabetes? Diminuindo o consumo de carboidratos, a gente evita os picos de glicose no sangue. A dieta cetogênica ajuda a controlar a glicose e a reduzir a resistência à insulina. Então, ela atua na causa do problema, não só nos sintomas, né? Isso. E essa dieta não é novidade, sabia? Nossos ancestrais faziam sem querer na era paleolítica, quando não tinha muito carboidrato disponível. Interessante. Parece que a dieta cetogênica é voltar às origens da alimentação humana e o que são corpos cetônicos. São moléculas produzidas pelo fígado a partir da gordura quando o corpo está em cetose. Eles servem como energia para o cérebro, músculos, coração, quando falta glicose. E eles são mais eficientes que a glicose como energia. Sim, eles produzem menos radicais livres, que são moléculas que podem danificar as células. Parece que a dieta cetogênica tem muitos benefícios, além de ajudar no controle do diabetes tipo 2. Sim, ela tem sido estudada para tratar várias condições, como epilepsia, doenças neurodegenerativas e até câncer. Mas cada caso é único e o acompanhamento médico é essencial. Falando em doenças, genética e epigenética, como esses conceitos se relacionam com a nossa saúde? A genética é o código que herdamos dos nossos pais, que define nossas características físicas e a predisposição a doenças. É como um manual do nosso corpo. Já a epigenética estuda o que influencia como os genes funcionam, se eles estão ligados ou desligados. É como um interruptor. Então, mesmo tendo predisposição genética a uma doença, a gente pode desligar esse gene através da epigenética. Exatamente. A epigenética nos dá o poder de mudar como nossos genes funcionam através do estilo de vida, alimentação, ambiente, até pensamentos e emoções. Que incrível. É como ter o controle da nossa saúde, né? E a microbiota intestinal, as bactérias do nosso intestino, também influenciam a epigenética. Sim, a microbiota intestinal tem um papel fundamental na epigenética. É como um órgão à parte com trilhões de bactérias que se comunicam com o nosso corpo e influenciam várias funções, da digestão ao sistema imunológico. Então, cuidar do intestino é cuidar da saúde como um todo. Como a gente pode melhorar a saúde da microbiota intestinal? Comer alimentos fermentados, como chucrute, kefir, kombucha e iogurte natural. Eles são ricos em probióticos, bactérias boas que ajudam a equilibrar a flora intestinal. Anotado. Vou incluir esses alimentos na minha dieta.
E os aminoácidos essenciais, qual a importância deles? Os aminoácidos são os tijolos que formam as proteínas essenciais para todas as funções do corpo. Dos 20 aminoácidos, 9 são essenciais porque nosso corpo não produz e a gente precisa obter pela alimentação. Esses aminoácidos são como peças fundamentais da nossa máquina, né? Quais são eles? Histidina, isoleucina, lecina, lisina, metionina, fenilanina, treonina, tryptofano e valina. E como a gente garante o consumo desses aminoácidos? Comendo proteínas de alta qualidade, como carnes, ovos, peixes, laticínios e leguminosas, a falta deles pode prejudicar várias funções do corpo, como crescimento, desenvolvimento, imunidade e produção hormonal. Caramba! Falamos de muita coisa importante sobre resistência à insulina e seus impactos, mas ainda tem muito para explorar, né? Sim. Na próxima parte, vamos nos aprofundar em como reverter a resistência à insulina e recuperar a saúde. E aí, pessoal, prontos para continuar nosso mergulho no mundo da resistência à insulina? Na primeira parte, a gente viu as causas, os sinais, as complicações. É verdade. E a gente viu que muitas vezes essa resistência é silenciosa, né? Pode estar por trás de problemas sérios, diabetes tipo 2, doença do coração, até doenças neurodegenerativas, tipo Parkinson e Alzheimer. Pois é. E agora, nessa segunda parte, vamos explorar as estratégias para reverter essa resistência e recuperar a saúde. E a primeira dica, como a gente já falou, é dormir bem. Dormir bem parece ser a solução para tudo, né? Mas confesso que às vezes eu acabo trocando o sono para trabalhar ou me divertir. No caso da resistência à insulina, qual a importância de dormir bem? Uma boa noite de sono é fundamental para regular os hormônios, inclusive a insulina. Enquanto a gente dorme, o corpo libera hormônios que ajudam a reparar os tecidos, regular o metabolismo e controlar a glicose. A falta de sono, por outro lado, aumenta o cortisol, o hormônio do estresse, que contribui para a resistência à insulina. Então quer dizer que quando eu durmo pouco, estou sabotando meu próprio corpo. Preciso mudar meus hábitos. Mas e quem tem dificuldade para dormir, o que você recomenda? Criar uma rotina de sono com horários certos para dormir e acordar ajuda a regular o ritmo circadiano, o nosso relógio biológico, evitar café e álcool antes de dormir, criar um ambiente tranquilo, com temperatura agradável, escuro e silencioso, também é importante. É tipo programar o corpo para descansar, né? E para quem tem dificuldade para pegar no sono, o que pode ajudar? Fazer exercício físico regularmente pode melhorar a qualidade do sono, mas evite se exercitar muito perto da hora de dormir, porque a adrenalina pode ter o efeito contrário. Técnicas de relaxamento, como meditação e yoga, também ajudam a ter um sono mais tranquilo. E em casos mais sérios, a melatonina com acompanhamento médico pode ser uma opção. Anotado. Dormir bem é o primeiro passo. E a alimentação, qual o papel dela? A alimentação é crucial na prevenção e tratamento da resistência à insulina. O excesso de carboidratos refinados, como a gente viu, leva a picos de glicose no sangue, o que força o pâncreas a produzir mais insulina, contribuindo para a resistência. A chave é reduzir o consumo de carboidratos refinados, tipo açúcar, farinha branca, arroz branco, alimentos processados. Que tipo de dieta você recomendaria para quem quer controlar a resistência à insulina? Priorize alimentos ricos em fibras, como legumes, verduras, frutas e grãos integrais. As fibras ajudam a regular a absorção de glicose, evitando os picos de açúcar no sangue. As proteínas também são importantes por ter saciedade e ajudam a controlar a glicose. Carnes magras, peixes, ovos, leguminosas e oleaginosas são boas fontes de proteína. E as gorduras? Temos que evitar. Ao contrário do que se pensava, as gorduras boas são essenciais para a saúde, inclusive para quem tem resistência à insulina. Priorize as monoinsaturadas, como azeite de oliva e de abacate, e as poliinsaturadas, como o ômega 3, presente em peixes como salmão, atum e sardinha. Evite as gorduras trans, que tem nos industrializados e frituras. Então, o segredo é ter uma dieta equilibrada, com bastante variedade, né? Incluindo alimentos de todos os grupos. E a dieta cetogênica pode ser uma aliada. A dieta cetogênica, como a gente explicou, é rica em gorduras, moderada em proteínas e com pouquíssimos carboidratos. Restringindo os carboidratos drasticamente, o corpo entra em cetose usando a gordura como energia. Essa mudança metabólica pode trazer vários benefícios para a saúde, incluindo a redução da resistência à insulina. Entendi. Mas, sinceramente, acho que seria difícil para mim seguir uma dieta tão restritiva. Dá para manter a dieta cetogênica a longo prazo. A dieta cetogênica é bem restritiva, né? Precisa de acompanhamento profissional para garantir o consumo adequado de nutrientes e evitar deficiências. E é importante lembrar que ela não é para todo mundo, existem outras estratégias alimentares que podem ser eficazes no combate à resistência à insulina. Acho que eu prefiro uma abordagem mais moderada, com foco em alimentos nutritivos e porções adequadas. E o exercício físico, qual o papel dele na reversão da resistência à insulina? Fazer exercício físico regularmente é fundamental para aumentar a sensibilidade à insulina e melhorar o controle da glicose. Durante o exercício, nossos músculos usam a glicose como energia, o que ajuda a reduzir o açúcar no sangue. Então, o exercício físico é como um remédio natural para a resistência à insulina. Qual tipo de exercício mais indicado?
Exercícios aeróbicos, como caminhada, corrida, natação, ciclismo, são ótimos para aumentar a sensibilidade à insulina. O treinamento de força com pesos ou resistência também é importante, porque aumenta a massa muscular, que usa mais glicose. Então, o ideal é combinar atividades aeróbicas e de força para ter resultados mais completos, né? E qual a frequência ideal de exercícios para combater a resistência à insulina? O ideal é fazer pelo menos 150 minutos de exercícios aeróbicos moderados ou 75 minutos de exercícios aeróbicos vigorosos por semana, além de 2 sessões de treinamento de força. Mas o mais importante é encontrar uma atividade que você goste e que consiga fazer a longo prazo. Mexer o corpo é fundamental para a saúde e para quem tem resistência à insulina, os benefícios são ainda maiores. E o estresse, como a gente pode gerenciar para evitar a resistência à insulina? Gerenciar o estresse é fundamental para a saúde física e mental. E para quem tem resistência à insulina, o estresse crônico pode piorar a situação. O estresse libera cortisol, que, como a gente já viu, aumenta a resistência à insulina. Parece que o estresse tem em todo lugar, né? Mas como a gente combate ele de forma eficaz? Técnicas de relaxamento, como meditação, yoga, respiração profunda e mindfulness, são ótimas para reduzir o estresse. Passar tempo ao ar livre, em contato com a natureza, também ajuda a relaxar e diminuir o cortisol. E não podemos esquecer de ter momentos de lazer, hobbies e se conectar com pessoas queridas. Parece que o segredo para uma vida mais saudável é o equilíbrio entre corpo, mente e espírito. E a suplementação tem algum papel no tratamento da resistência à insulina? Em alguns casos, a suplementação pode ajudar, mas sempre com acompanhamento médico. Alguns nutrientes, como magnésio, cromo e vitamina D, têm sido estudados pelos seus benefícios no controle da glicose e na redução da resistência à insulina. Mas esses nutrientes não podem ser obtidos pela alimentação. Sim, eles podem ser obtidos pela alimentação, mas em alguns casos a suplementação pode ser necessária para corrigir deficiências e potencializar os resultados do tratamento. O magnésio, por exemplo, é importante para a sensibilidade à insulina e a falta dele pode piorar a resistência. O cromo potencializa a ação da insulina, ajudando a controlar a glicose. Entendi. A suplementação pode ser útil, mas sempre com orientação profissional. E a microbiota intestinal, como ela impacta a resistência à insulina? A microbiota intestinal, ou seja, as bactérias do nosso intestino, é fundamental para a saúde em geral, incluindo o metabolismo da glicose e a sensibilidade à insulina. Um desequilíbrio na microbiota, chamado disbiose, pode contribuir para a resistência à insulina. Nossa, a microbiota intestinal parece ser muito importante. Como a gente cuida da saúde dela? A alimentação é a chave. Comer alimentos ricos em fibras, como legumes, verduras, frutas e grãos integrais, é fundamental para alimentar as bactérias boas do intestino. Os alimentos fermentados, como chucrute, kefir e kombucha, são ricos em probióticos, bactérias vivas que ajudam a equilibrar a microbiota. Evitar o excesso de açúcar, alimentos processados e industrializados também é importante para a saúde intestinal. Então, para ter uma microbiota saudável, a gente precisa comer comida de verdade e evitar os industrializados. Faz sentido. E a cirurgia bariátrica, como ela se encaixa nesse contexto? A cirurgia bariátrica, como a gente já falou, pode ser uma opção de tratamento para diabetes tipo 2 em casos específicos. A perda de peso depois da cirurgia pode levar à remissão do diabetes por causa das alterações hormonais e metabólicas. Mas a cirurgia bariátrica tem riscos e benefícios que precisam ser bem avaliados pelo paciente e pelo médico. Quais os tipos de cirurgia bariátrica mais usados? Os mais comuns são bypass gástrico, gastrectomia vertical sleeve e banda gástrica ajustável. O tipo de cirurgia mais adequado depende de vários fatores, como o grau de obesidade, as doenças que a pessoa tem e o estilo de vida. E quais os cuidados que o paciente precisa ter depois da cirurgia? O acompanhamento médico regular depois da cirurgia é fundamental para monitorar a saúde, garantir a reposição de nutrientes e prevenir complicações. Mudanças no estilo de vida, como uma alimentação saudável e exercícios físicos, são essenciais para o sucesso do tratamento a longo prazo. A cirurgia bariátrica pode ser uma ferramenta poderosa contra a obesidade e as doenças que ela causa, mas exige acompanhamento profissional e mudanças no estilo de vida para garantir resultados duradouros. E a genética, ela influencia a resistência à insulina. A genética tem um papel importante na predisposição à resistência à insulina e ao diabetes tipo 2. Algumas pessoas herdam genes que as tornam mais propensas a desenvolver essas condições. Mas a genética não é o único fator. Estilo de vida, a alimentação e o ambiente também influenciam. Então, mesmo com predisposição genética, podemos reduzir o risco com hábitos saudáveis. Que bom. Com certeza. Nossos genes não são nosso destino. A gente tem o poder de influenciar nossa saúde. O que podemos fazer no dia a dia para combater a resistência à insulina e melhorar a saúde? Ter um estilo de vida saudável é a chave. Uma alimentação rica em fibras, proteínas e gorduras boas, exercícios físicos regulares, dormir bem, controlar o estresse e ter hábitos saudáveis são medidas essenciais para manter a saúde em dia. Parece que não tem fórmula mágica, né? Mas um conjunto de atitudes que juntas fazem a diferença. E você
Tá pronto para colocar em prática as dicas que a gente compartilhou nesse Deep Dive. Com certeza. Pequenas mudanças no dia a dia podem trazer grandes benefícios para a saúde a longo prazo. E lembre-se, a informação é o primeiro passo para prevenir e tratar qualquer problema. Procure um médico para avaliar seus riscos e receber o tratamento adequado. E aí, pessoal, de volta para a última parte do nosso mergulho no mundo da resistência à insulina. Nas partes anteriores, a gente desvendou as causas, os sintomas, as complicações e até exploramos algumas estratégias para reverter essa condição. Isso aí. A gente viu como a resistência à insulina pode ser um problema silencioso, né? Mas que pode causar várias consequências para a saúde, desde diabetes tipo 2 até doenças do coração e neurodegenerativas. Verdade. Mas o importante é que a gente aprendeu que dá para combater a resistência à insulina com mudanças no estilo de vida e acompanhamento médico. E agora, nessa última parte, a gente vai se aprofundar na relação entre a resistência à insulina e outras doenças. E também vamos desvendar alguns mitos e verdades sobre esse tema. Boa! Vamos começar falando sobre a relação entre resistência à insulina e doenças cardiovasculares. Essa ligação é real e é bem preocupante. Sério. Eu sabia que diabetes aumenta o risco de problemas no coração, mas nunca tinha ligado isso à resistência à insulina. Me explica melhor essa relação. A resistência à insulina é um fator de risco importante para doenças cardiovasculares, tipo infarto, AVC e doença arterial coronariana. O excesso de insulina no sangue, que é comum na resistência à insulina, aumenta a pressão arterial, a formação de placas de gordura nas artérias e a inflamação. E isso tudo aumenta o risco de problemas cardíacos. Nossa, bem sério mesmo. E a diabetes tipo 2, qual a relação dela com a resistência à insulina? A resistência à insulina é a principal causa do diabetes tipo 2. Quando as células ficam resistentes à insulina, o pâncreas precisa trabalhar mais para produzir mais insulina e tentar compensar. Só que com o tempo o pâncreas pode se cansar, sabe? E aí a produção de insulina diminui e a pessoa desenvolve diabetes tipo 2. Então, a diabetes tipo 2 é como se fosse um estágio mais avançado da resistência à insulina, quando o pâncreas já não dá mais conta, né? Exatamente. Por isso que é tão importante diagnosticar a resistência à insulina logo no começo, para prevenir a diabetes tipo 2. Se a gente agir cedo, dá para evitar que a situação piore. E as doenças neurodegenerativas, tipo Parkinson e Alzheimer, também têm relação com a resistência à insulina. Tem sim. Estudos recentes mostram uma relação forte entre a resistência à insulina e o desenvolvimento de doenças neurodegenerativas, como Parkinson e Alzheimer. Parece que a resistência à insulina contribui para o acúmulo de proteínas tóxicas no cérebro, o que causa inflamação e a morte dos neurônios. Caramba, parece que a resistência à insulina é um problema bem maior do que a gente imaginava. Ela afeta a saúde do corpo inteiro. É verdade, por isso a gente precisa ficar atento aos sinais da resistência à insulina e tomar medidas para prevenir e tratar. Falando em prevenção, vamos falar de alguns mitos e verdades sobre a resistência à insulina. Por exemplo, muita gente acha que só pessoas obesas desenvolvem resistência à insulina. Isso é verdade. Não, isso é mito. A obesidade aumenta o risco, mas pessoas magras também podem ter resistência à insulina. A genética, o sedentarismo, a má alimentação e o estresse também influenciam. Então não dá para olhar só a balança para saber se a pessoa tem risco, né? E o mito de que a resistência à insulina não tem volta, isso procede. Mito de novo. A resistência à insulina pode ser revertida com mudanças no estilo de vida, como uma alimentação saudável, exercícios físicos regulares e controle do estresse. Que bom saber que a gente pode reverter esse quadro. E aquela história de que todo carboidrato faz mal para quem tem resistência à insulina é verdade. Mais um mito. Nem todo carboidrato é igual. Os refinados, como açúcar, farinha branca e arroz branco, devem ser evitados porque aumentam muito a glicose no sangue. Mas os carboidratos complexos, presentes em legumes, verduras, frutas e grãos integrais, são importantes para a saúde porque são ricos em fibras, vitaminas e minerais. Então o segredo é escolher os carboidratos certos, né? Priorizar os integrais e evitar os refinados. Mais um motivo para ter uma alimentação variada. Exatamente. E para terminar, vamos desmistificar a crença de que quem tem resistência à insulina precisa tomar insulina. O que você acha? Essa é uma dúvida que muita gente tem, né? Se o problema é resistência à insulina, parece que a solução seria tomar mais insulina. E é aí que está o mito. A resistência à insulina é uma condição que vem antes da diabetes tipo 2. Nem toda pessoa com resistência à insulina precisa tomar insulina. Mudanças no estilo de vida e medicamentos orais podem ser suficientes para controlar a glicose e evitar o diabetes. Ou seja, o importante é procurar um médico para ter um diagnóstico e um tratamento adequados. Com certeza. A automedicação nunca é a solução, cada caso é um caso. A gente desvendou vários mitos e verdades sobre a resistência à insulina e vimos que a informação é fundamental para combater esse problema. Conhecimento é poder, né? Sem dúvida. E é importante lembrar que a resistência à insulina é um problema que a gente pode prevenir e tratar. Com hábitos saudáveis e acompanhamento médico, a gente pode viver com mais saúde e bem-estar. E aí, pessoal, gostaram do nosso mergulho
no mundo da resistência à insulina. Esperamos que vocês tenham aprendido bastante e que estejam motivados a cuidar da saúde. É isso aí. A saúde é o nosso bem mais precioso, cuidar dela é o melhor presente que a gente pode se dar. Para terminar, fica a reflexão. Que pequenas mudanças vocês podem fazer no dia a dia para prevenir a resistência à insulina e viver com mais saúde e energia? Até a próxima e continuem buscando conhecimento. Até mais.